Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha agora mesmo abençoá-los com o entendimento da sua santa palavra. Quando o Espírito Santo fala, então acontece. Acontece, porque ele falou. É muito forte isso. E eu creio, e eu oro, e eu peço que o Espírito Santo venha iluminar os nossos entendimentos na meditação da sua palavra. Porque eu não sei se você sabe, mas Jesus disse para o diabo: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus. Quer dizer, a palavra de Deus garante a vida. A palavra de Deus dá saúde, é saúde para o nosso corpo, para os nossos ossos. É saúde, sobretudo, para a nossa alma. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, naturalmente, a nossa alma agradece. E que isso aconteça desde já na sua vida. Porque nós vamos aqui ler o texto magnífico do profeta Isaías. Eu vou até aqui iluminar o texto nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Fiel. Inclusive, ela tem comentários nossos. Então, aqui está escrito. Vamos ver se você consegue ver o que está aqui. Assim diz o Senhor, diz o texto sagrado. Aleluia. Assim diz o Senhor. Quer dizer, Deus quem fala. É Deus que está falando. Assim diz o Senhor. 2 pontos. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Quer dizer, ninguém deve tentar se gloriar ou se sentir maior e melhor do que ninguém, só porque tem um curso acadêmico maravilhoso, tem uma inteligência magnífica, ou porque é forte, é saudável, ou porque tem dinheiro, tem muito dinheiro, porque tudo isso fica por aí. Salomão era o homem mais rico do mundo e também o mais sábio. Cadê Salomão? Cadê Salomão? O que é feito de Salomão? Um homem que era o mais rico, o mais sábio, poderoso no seu reinado. Cadê? Onde é que está Salomão? Então, amiga e amigo, eu falo assim para que as pessoas possam avaliar, entender, pesar na balança a sua vida e aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Porque Deus falou
através do profeta. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. E Salomão é um testemunho vivo do que isso aqui está escrito, porque ele era um rei extremamente inteligente, sábio, rico, poderoso, mas acabou. Onde está a riqueza, a glória, o império de Salomão? Onde está Salomão? Desapareceu, não é? Assim também são todos os mortais, assim também é o ser humano. Agora, o ser humano que dá ouvidos à voz de Deus, esse é sábio se ouvir a voz de Deus e der atenção e obedecer essa voz e segui-la até o fim. Não é só por um tempo, não. Até o fim, como Jesus, ontem nós falamos, Jesus disse para os judeus que creram nele, olha, se permanecerdes na minha palavra, quer dizer, se permanecerdes obedecendo a minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E a palavra de Deus está aí, ó, para quem quiser. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. 2 pontos. Em me entender e me conhecer. Essa é a glória do ser humano. Entender e conhecer o Senhor. Que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Assim diz o Senhor no início do versículo, e aqui nesse versículo 24, ele termina assim diz o Senhor também. Então, minha amiga e meu caro amigo, preste atenção. O que é que você tem feito da sua vida? Eu falo assim para suscitar dentro de você perguntas. O que é que eu tenho feito da minha vida? O que é que eu tenho feito da minha vida? Eu sou uma pessoa formada, bem informada. Eu tenho uma condição econômica. Eu sou uma pessoa de saúde física. Mas eu sou uma pessoa depressiva. Ninguém sabe. Só eu e Deus sabe. Eu sou uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa insatisfeita dentro de mim. Quer dizer, a minha alma é vazia, é oca. E por quê? Por quê? Se eu tenho condições econômicas, se eu tenho saúde, se eu tenho sabedoria, se eu tenho formação intelectual, por quê? Porque dentro de mim eu sou vazio. Por quê? Porque, amiga e amigo, está faltando conhecer, entender e conhecer o Senhor. Só isso que está faltando. Está aqui escrito. Ele diz que o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Vou colocar aqui novamente no vídeo para você ler comigo. Vamos lá. Versículo 24. Mas o que se gloriar,
glorie-se nisto. Eu vou andar com o mouse aqui, olha. Mais do que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor. Ninguém é Senhor de ninguém, de coisa alguma. Só eu sou o Senhor. E quem tem juízo, ouve, se coloca como meu servo, minha serva. Quem não tem, vai servir ao mal. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Eu faço bondade, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Tem até aqui o comentário nosso nesse texto, você na Bíblia Fiel, que nós distribuímos na Igreja Universal, ela tem os nossos comentários. Então, no comentário de Jeremias 9:24, diz assim: glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Enquanto as pessoas carnais, materialistas, buscam afoitamente a glória efêmera deste mundo, aqueles que praticam a fé na palavra de Deus procuram uma glória infinitamente maior e melhor e, obviamente, eterna. Pertencer ao Todo-Poderoso, essa é a maior glória do ser humano. Ser uma pessoa filha de Deus, nascida de Deus, nascida do Espírito Santo. E quem mantém intimidade com ele jamais irá render honras a si mesmo, porque é consciente de que tudo que sabe e possui provém do Senhor. Ele é o Senhor. O Altíssimo Deus age de acordo com a sua natureza perfeita, benigna e justa, e até mesmo para derramar a sua ira sobre os homens. Ele segue retos. Princípios, ele segue retos princípios, mas somente os seus filhos conseguem entender isso, pois eles buscam ardentemente conhecer o que agrada e o que aborrece o seu Pai, a fim de sempre satisfazê-lo. Então, eu queria que você entendesse isso, que o Espírito Santo explicasse isso para você. Quando você lê a Bíblia, que nós distribuímos na Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o mundo, se você quiser adquirir sua Bíblia, a Bíblia Fiel, então ela tem os comentários de fé, da minha fé, ela tem os nossos comentários. E você pode ler o texto sagrado e conferir com os comentários de acordo com a sua necessidade. Mas fica aí o conselho para as pessoas que têm tudo, mas são vazias. Imagina, né? Tem tudo, mas são vazias, são tristes, são insatisfeitas. Sabe, uma pessoa insatisfeita, nada satisfaz. Se ela compra um carro novo, o carro novo só satisfaz naquele momento em que tirou o carro da agência.
se compra um vestido novo, uma roupa nova, você muda para um apartamento, tudo é muito bacana naqueles momentos, mas depois perde a graça. Isso significa que a pessoa é vazia, ela está vazia, é sinal de que a sua alma está sedenta, faminta, desesperada. Ela está em busca de algo maior e melhor. E esse algo maior e melhor é conhecer, é entender a Deus. Por isso, nesta campanha da Fogueira Santa de Israel, nós vamos estar não apenas no jejum, que começa agora dia 10, até o dia 31, não apenas em jejum de informações e entretenimentos, mas também estaremos orando, clamando, pedindo e visitando o túmulo, ou melhor, visitando o jardim do Getsemane, onde Jesus, o próprio Deus encarnado, gemeu. Ele disse, no calor maior da sua dor, a minha alma está profundamente triste até a morte, lá no jardim do Getsemane. E ele chegou ao ponto de orar 3 vezes ao Pai, dizendo: Pai, passe de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quer dizer, se o próprio Filho se sujeitou à obediência ao Pai, quanto mais nós. Nós estaremos indo nesse local, no jardim do Getsemane, e estaremos levando os pedidos das pessoas que estiverem nessa fogueira santa de Israel. Mas, por favor, amiga e amigo, se você vai participar dessa fogueira santa, não participe apenas com objetos, com o físico, o material, com a oferta, não. Porque a oferta, sem a entrega de todo o seu coração, de todo o seu sentimento, de toda a sua alma, de toda a sua cabeça, se você não colocar toda a sua vida no altar, de nada adianta toda a oferta que você coloca no altar. Nada. Porque Deus não quer a oferta, simplesmente. Ele quer a sua vida. É claro que quando a pessoa coloca a oferta, aquela oferta acompanha o que está dentro do seu coração. Mas se a pessoa carrega consigo um sentimento mau, de mágoa, de revolta, ou de ira, ou de vingança para com alguém, é óbvio que nem adianta ela colocar a oferta no altar, que não vai ser respondida. Por quê? Porque Deus não aceita a oferta física suja do pecado. Você tem que colocar a sua vida por inteira no altar de Deus. E a sua oferta reflete o que está dentro de você. Se você coloca o que está dentro de você, tudo, 100%, aí a oferta é aceita. Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 5, versículo 23. Ele fala: quando trouxeres a tua oferta no altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta diante do altar. Vai lá e reconcilia-te com o teu irmão. E depois faz a oferta. Quer dizer, o altar não aceita uma oferta magoada, com ira, com sentimento de vingança, não. O altar só aceita
a oferta pura, limpa, íntegra. Foi o que foi Jesus. Jesus foi limpo, puro, reto, perfeito. Ele teve que ser perfeito. Ele teve que entregar a sua vida perfeita, sem qualquer pecado, sem qualquer mancha, para que então pudesse carregar todos os meus pecados, os nossos pecados. Então, vamos nessa fé no jardim do Getsemane, tá bom? Deus abençoe a todos, mas vamos com essa fé de querer entendê-lo e conhecê-lo. Essa é a glória do ser humano, entender e conhecer o Todo-Poderoso, aquele que a gente não vê, não toca, não sente, mas a gente sabe que ele existe. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.